fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa tarde a todos. Então vamos começar nos preparando para o trabalho dessa tarde, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, até Jesus nosso Mestre. Vamos procurar deixar do lado de fora desta casa os nossos problemas, as nossas preocupações. Vamos aliviando o nosso coração, os nossos sentimentos, serenando os nossos pensamentos, para que assim, um pouco mais em paz, mais tranquilos, possamos ter uma conexão melhor com a espiritualidade superior. Primeiramente, agradecemos a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, e é graças à misericórdia de Deus que podemos aqui nos reunir neste sábado. Vamos iniciar então com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Boa tarde a todos. Boa tarde. Amigos encarnados e desencarnados aqui presentes, reportamos-nos a Jesus neste momento, fazendo juntos, unidos, a reunião desta tarde, para que o meigo Rabboni nos abençoe, nos ofereça a força e o bem-estar necessário para que continuemos a nossa jornada, a nossa vida em Jesus e para Jesus sempre. Assim seja. Em O Livro dos Espíritos, capítulo 11, Lei da Justiça, de Amor e de Caridade. Questão 877. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Resposta: sim, e a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes.
Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias, e é isso que faz a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social confere direitos, impõe deveres recíprocos. A pergunta aos espíritos é muito clara e a resposta muito objetiva. Ou seja, vivendo em sociedade, nós temos obrigações particulares, ou seja, individuais e coletivas? A resposta é sim. E nós vamos perceber que respeitar o direito das pessoas também é cumprir o mandamento de amor. Nós vamos sentir que respeitar o direito das pessoas não é opção, é dever de todos os cristãos. Quando aprendemos a respeitar os direitos alheios, nós estamos aprendendo também a nos respeitar como seres humanos, porque a disciplina passa a fazer parte do nosso currículo pessoal, do nosso currículo cristão. E nós percebemos e nós vamos sentir que as pessoas que não praticam a lei da justiça estão momentaneamente desligadas da lei da caridade e da lei do amor. Porque o amor também é cumprimento das obrigações, essas que nos fazem permear caminhos melhores, a fim de que atuemos de uma forma melhor, mais equilibrada, mais sensata, mais ética, pois a vida da gente é uma oportunidade benfazeja de seguirmos adiante. E tudo o que vem para nós é bênção de Deus, é bênção que nos renova, é oportunidade de recomeço, é oportunidade de atuarmos neste campo, neste momento, neste instante, para que a nossa vida seja sempre um decálogo de amor, de justiça, de paz e de todas as leis que fazem parte do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Adentrando ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, o homem no mundo. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir no impulso da alma seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Meus amigos, nós sempre soubemos que a decadência de um povo tem início na degradação do seu governo, das suas autoridades. Contudo, nesse meio tempo, nós sabemos que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior, caminham passo a passo para a transformação do interior do ser humano.
Eles caminham para que tenhamos a certeza da imortalidade, da futura vitória do bem e da oportunidade de nos tornarmos seres humanos melhores. Para despertar a consciência individual e coletiva, Jesus trouxe a extraordinária mensagem do amor, da dignificação humana, da justiça, da caridade, nunca antes ou depois apresentado. Jesus é o revolucionário pacífico e pacificador das nossas vidas, dos nossos corações. É Ele que nos oferece a luminosidade a fim de que tenhamos maior empenho naquilo que prometemos a nós mesmos cumprir com melhor e maior objetivo, com melhor prosperidade, com melhor determinação diante de todas as situações e circunstâncias atuais desse momento evolutivo. É chegado o momento, no século XIX, as vozes do céu descem até nós e conclamaram aos seres humanos a ordem, ao dever, ao amor olvidado, ou seja, amor esquecido pelo egoísmo. Nós temos, sim, todo o apoio espiritual, toda a força divina a nosso favor, para que os nossos passos sejam sempre mais iluminados, mais éticos, cumprindo os nossos deveres, respeitando os direitos alheios, a fim de que as virtudes não sejam apenas palavras, e sim atitudes. Cabe aos homens do mundo, ou seja, aos cristãos atuais, proceder de maneira compatível aos ensinamentos do Mestre de Nazaré. Olha que interessante o que Joana de Ângeles nos diz. Nós procedermos de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré. O Evangelho é atual, o Evangelho é atemporal, sempre presente em nossos corações e em nossa vida, para que tenhamos a luminosidade e a ética de procedermos ante as circunstâncias, de nos tornarmos cristãos mais ousados, mais atuantes e menos acomodados diante do Evangelho, diante das iniciativas que precisam ser procedidas, que precisam ser realizadas por cada um de nós. Servir Jesus sempre é um privilégio, seja onde for, com quem for e qual o trabalho for. E a nossa amiga espiritual nos diz que é indispensável divulgar o Evangelho nestes dias difíceis e nos esforçarmos para viver essa boa nova. Então, meus amigos, nós vemos que o chamado, o convite de Jesus para atuarmos neste momento decisivo de nossas vidas é constante, e nós todos divulgarmos o Evangelho da maneira que mais nos for capaz, na maneira em que nós conseguirmos expressar, principalmente através das atitudes, a divulgação dos ensinamentos do nosso Mestre, ensinamentos de amor, de ética, de respeito e de caridade. Ter a coragem de enfrentar, se for o caso, o opróbrio e a humilhação na defesa dos fracos, dos desvalidos, erguendo-os da miséria para os níveis de
e de oportunidades de crescimento. É aquilo que sempre falamos: oferecer, dentro das nossas condições, de nossa capacidade, oportunidade do espírito crescer, do espírito evoluir. É contribuir para a manutenção da justiça social em nosso país, da justiça social em nosso meio, até no religioso. E olha que interessante, a coragem de enfrentar os opróbrios e a humilhação na defesa dos mais fracos, dos desvalidos. E geralmente o cristão atual, não generalizando, se acomoda diante desses fatos, quando é preciso realmente nós, entre aspas, arregaçarmos as nossas mangas, deixarmos as nossas acomodações de lado para aprendermos a servir, pois somente aquele que aprende a servir terá condições de seguir adiante. Se o próprio Mestre Jesus nos disse que não veio para ser servido, e sim para servir, imaginemos nós que devemos lutar ética, enérgica e pacificamente pela instalação da justiça social, pois ela se encontra, sim, vinculada aos programas da edificação humana pela espiritualidade superior. E nós pensamos que a espiritualidade superior só se restringe dentro das casas religiosas. Mero engano. Onde há um ser que precisa de auxílio, lá está a espiritualidade superior atuando. Não mais tergiversar, ou seja, não mais usar de evasivas, de desculpas ante o dever, ou negociar a mentira, negociar o ultraje ou a barganha com Deus. Porque com Deus ninguém barganha, e a justiça divina se cumpre segundo a sua vontade e não segundo a nossa, não segundo os nossos caprichos, não segundo os nossos posicionamentos, muitas vezes imperfeitos e equivocados. Como disse nesse trecho do Evangelho, que o dever do cristão atual é viver com normalidade. Então nós pensamos que muitas vezes Jesus impõe a alguém o abandono da vida do mundo. Não é isso. Jesus não impõe nada a ninguém em forma de fuga psicológica, porque aquele que foge psicologicamente do mundo, ele tende a se isolar na maioria das vezes, tentando ocultar os conflitos interiores a serviço de Deus. Olha que interessante o que diz Joana de Ângeles. Nós não podemos, a conceito de abandonar o mundo para servir a Deus, sendo que na verdade temos, ou uma grande maioria pode ter, não é, fugas psicológicas, demonstrando ou ocultando, muitas vezes ocultando, os conflitos interiores, vivendo a utopia do serviço de Deus. Procuremos nos tratar emocionalmente, procuremos nos tratar psicologicamente, procuremos nos tratar moralmente e espiritualmente, pois estamos
seguindo adiante. E quando seguimos adiante, mediante a condição de espíritos perfeitos, ainda é comum que nos equivoquemos. Quando Jesus diz que deve-se viver com normalidade, sim, dentro da fase do equilíbrio, do bom senso, enfrentarmos os desafios com otimismo e com ética, vinculados a Jesus. Olha que interessante. O cristão atual, ele deve ser equilibrado, ele deve ser sensato em suas atitudes. Ser cristão é conquistar gradativamente a alegria interior, a harmonia interior, passo a passo, momento a momento, procurando viver e vivenciar uma vida mais leve, uma vida mais florida, uma vida menos dorida. E ela diz, inclusive, interessantemente, não procurar problemas desnecessários. Então, o homem no mundo muitas vezes procura os problemas, os tormentos voluntários, se equivoca e sofre, quando o sofrimento poderia ser evitado, quando uma vida mais gentil expressar-se-ia mediante os cânticos comuns da existência, os passos comuns da generosidade, o abraço da gentileza para com todos e para com a natureza. Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão, caminham lado a lado para que tenhamos uma vida menos complicada e mais sentida, uma vida menos dorida e mais poética, entre aspas, a fim de que os nossos desafios, os nossos equívocos passageiros, sim, se tornem passado ante o futuro e o tempo que há de vir. Evitemos os ressentimentos. A espiritualidade superior sempre está pedindo a cada coração para evitar o ressentimento. E muitas vezes nos ressentimos, nos melindramos, somos maledicentes, somos ociosos, somos invejosos. Procuremos, diante de todos esses equívocos, ou de alguns, não nos autopunirmos, mas aos poucos nos autolibertarmos para uma vida mais plena, para uma vida mais feliz, para uma vida que não nos permite corromper o coração, nem entorpecer o discernimento, a harmonia, a ética e o equilíbrio. E Jesus nos fala, nos adverte que sejamos fiéis aos compromissos espirituais assumidos, porque assumir compromisso com Jesus é libertação dos nossos equívocos, é liberdade conquistada paulatinamente, no meio da ternura, no meio da ética, no meio da ousadia cristã, sem pieguismo, sem hipocrisia. E onde estiver, nós sempre nos lembremos, meus amigos, de que Jesus e o amor são termos da mesma equidade. Salve Jesus, que é a luz do mundo. Boa tarde a todos, que assim seja.
Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.